Oi gente, aqui é a Sara e hoje eu vim falar que eu li muitas páginas em maio. Eu tô gravando esse vídeo ainda no dia 31 de maio, então existe esperança. Existe esperança, porque eu vou falar aqui de livros que eu não terminei ainda. Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Vamos começar, já peguei aqui meu bullet journal pra falar certinho o que eu li quando. Vamos começar... Eu terminei a série Trono de Vidro. Então tá, a gente começou o mês de maio, a gente, no caso eu, lendo simultaneamente Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Eu fiz um vlog contando minha experiência lendo esses dois livros. E assim, que experiência, que experiência. Acho muito interessante, caso você esteja interessado em em ler essa série, assistir esse vídeo, porque eu dou umas dicas bem interessantes sobre a forma como eu li esses livros. Daí, eu já parti direto pra Reino de Cinzas, porque eu tava muito empolgada com o que aconteceu no final, principalmente de Império de Tempestades. E daí eu peguei Império de Cinzas e eu li esse livro aqui em uma semana. E isso daqui é uma informação muito importante, porque eu tava demorando muito pra ler esses livros de Trono de Vidro. E esse daqui tem 900 páginas, mais de 900. Então, assim, foi muito bom ter conseguido ler esse livro em uma semana. Foi uma experiência interessante. De novo, o vlog desse livro, de eu lendo esse livro, ainda não saiu, era pra ter saído na semana anterior. Eu tô gravando esse vídeo dia 31, então quando eu falo semana anterior, era pra ter saído na última semana de... penúltima semana de maio. Entendeu? Entendeu? Beleza. Daí... tá. Não vou falar muito sobre esses livros, porque, de novo, tem um vlog sobre eles. E ali eu já contei minha experiência, e eu acho que eu contei de uma forma muito mais detalhada do que eu consigo contar aqui. Ótimo. Daí eu viajei. E nessa viagem eu comecei a ler Torturado. Só que daí o que aconteceu? Ainda não terminei, dia 31. Mas vou terminar, porque falta super pouquinho. E, nossa, que experiência, que experiência. Esse livro aqui é muito, 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 muito bom. Eu tô gostando bastante da experiência de ler esse livro. Ele me fez repensar muitas coisas e ele me fez encarar, assim, algumas realidades de uma forma como eu não tinha pensado. Porque você começa a ler esse livro sem ter uma noção, mais ou menos, de quando que se passa, qual o período que se passa. E é uma sensação muito estranha pensar que, na verdade, ele se passa, tipo assim, uns 30, 40 anos atrás, sabe? Tipo assim, a maior parte dele. É muito estranho pensar sobre a questão de tempo nesse livro, porque a gente facilmente pode se perder aqui nessa história. Porque o que a gente encontra aqui? Pessoas escravizadas. Eu realmente acho que esse livro aqui deveria ser um livro em escola, sabe? A gente lê isso aqui na escola. Isso aqui, eu aprendi tanto, tanto, tanto com esse livro, e eu ainda nem terminei. Que a gente vê questões importantes sobre classes sociais, sobre violência doméstica, sobre relações familiares, sobre espiritualidade, sobre cultura, sabe? É incrível. Esse livro, com 200 e poucas páginas, ele traz tanta coisa, tanta informação e tanto assim, tanto detalhe, tanto, sabe, cuidado. Nossa, eu realmente, eu tô apaixonada por esse livro, eu vou indicar ele demais. Ele me lembrou muitas coisas, assim, do meu avô. Principalmente, assim, algumas formas de falar. Meu avô, ele era baiano e esse livro se passa na Bahia, no interior da Bahia. E eu vejo aqui muitas formas, assim, tipo, a forma de falar, a forma de descrever alguma coisa, até algumas mitologias que envolvem alguns personagens aqui. Porque, por exemplo, aqui a gente tá acompanhando a história da Bibiana e da Belonísia. Começa quando elas são crianças pequenas, que acontece um acidente. E é basicamente a história delas a partir desse acidente, o que aconteceu, como que elas vão viver em relação a isso. E daí acaba que fala muito sobre a relação familiar que elas têm, sobre a relação com a vila que elas moram, né? E com as pessoas que estão à volta delas, com a espiritualidade que o pai delas e a avó carrega muito forte.
E aqui existe uma mitologia muito interessante, né? Que a avó dela tem uma história, assim, basicamente com a avó e uma onça, que a avó matou uma onça, sei lá o quê. E meu avô, ele tinha uma história parecida, que assim, na minha família a gente duvida muito que tenha sido real. Mas assim, ele contava com tanto afinco, sabe? E eu percebo, assim, muito de povos antigos isso, né? Principalmente de pessoas que trabalhavam muito em fazenda. Existe muita história, eles têm muita história, muita lenda, muito conto. E eu vi muito disso aqui. E assim, isso me deu um quentinho no coração, sabe? Me deu umas lembranças gostosas da minha própria família. Mas eu tô gostando muito desse livro. Eu tô fazendo uma experiência muito legal, que assim, anotar demais. Anotar, tipo, muito, extremamente anotar. E tá sendo uma experiência muito gostosa. Era algo que eu precisava fazer, que era algo que eu sentia que eu tinha que fazer com esse livro, sabe? Reunir meus pensamentos e tal. Até que eu não tô falando muito sobre a forma como eu tô interagindo com... Só um minuto. Max, vem cá, você quer colo? Vem cá. É isso? Vem cá. Pronto. Esse aqui é o Max. E ele tá pedindo colo. Enfim, eu não vou falar muito sobre o que eu tô pensando sobre esse livro, porque, como eu disse, eu ainda não terminei. Mas tá sendo uma experiência maravilhosa. E assim, dia 31, mas eu tenho certeza que eu vou terminar ele hoje. Tá, enfim. Outro livro que eu comecei, não terminei, eu comecei ele antes de viajar. Daí eu viajei, daí eu voltei e ainda não terminei. Esse livro tá sendo um pouco de um parto, sabe? Porque é difícil. A Outra Volta no Parafuso. A escrita do Henry James é uma escrita assim meio carregada. Tem uma fala do Stephen King sobre a escrita que basicamente é um livro que ele fala dá dicas assim sobre a forma como ele escreve, o seu histórico na escrita e tal. E ele fala uma coisa que eu acho muito importante em relação a Henry James, que ele fala assim, que ele evita colocar muitos adjetivos. Quanto mais adjetivos ele quer colocar, ele não coloca. E daí ele fala assim, basicamente, que existem muitas outras formas de descrever uma situação sem colocar adjetivos. E Henry James carrega o texto em adjetivo. Outra coisa que tá impedindo muito de eu ler é porque essa edição aqui, ela tem uma tradução meio estranha. E daí acabou que eu tô lendo nessa edição aqui, que é uma edição, esse daqui é o Livros Americanos, é uma edição com compilado de várias histórias clássicas de autores clássicos americanos. E aqui, por acaso, tem A Volta no Parafuso. E eu tô lendo ele mais aqui do que ali. Não só me incomoda uma quantidade absurda de adjetivos que ele acaba colocando, assim, e não precisava, sem precisar, mas também a pontuação. Nossa, a pontuação é muito estranha na forma de escrever. Acaba assim que eu consegui ler bem dessa história. Teve um dia aqui que acabou a luz. Sexta-feira passada acabou a luz aqui na minha casa. E daí eu resolvi fazer o que eu fiz com A Casa da Colina, da Shirley Jackson, que era ler um livro de terror no escuro, à luz de velas. E daí eu comecei a ler, só que acabei dormindo, porque é uma escrita muito ruim. Ela, assim, pra mim, ela é uma escrita cansativa, sabe? Então, assim, não é muito. Mas, assim, faltam menos de 100 páginas pra eu terminar esse conto. E a diagramação, diferentemente daquela edição ali da Abril, a diagramação aqui dos americanos é uma diagramação mega boa. Eles têm uma letra maior, é mais confortável pra ler. É uma história que começa com várias pessoas reunidas na véspera de Natal, contando histórias de terror. E daí, eles estão discutindo sobre uma história de terror que eles acabaram de ouvir. E daí, assim, o que eles estão discutindo aqui, basicamente, é que era uma criança que ela viu um fantasma e acordou a mãe. Só que eles falam assim, acordou não para que dissipasse seu horror e reconfortasse para voltar a dormir, mas para que ela também, antes de que pudesse fazer isso, se visse diante da mesma visão que eu havia abalado. Então, assim, era basicamente que uma criança havia aterrorizado um adulto. E daí, eles estão discutindo essa história, e daí chega uma pessoa, entre eles tem um homem que fala assim, mas não é a primeira vez que ouço uma ocorrência desse tipo, encantadora em que há uma criança envolvida. Se uma criança dá o efeito uma outra volta no parafuso, o que me diriam duas crianças?
Agora me pergunta, eu entendi? Não. Mas eu tô lendo. É aquela coisa, a gente finge até um dia entender. Então tamo aí, tô lendo. Tá sendo uma experiência interessante, mas assim, admito que eu não tô gostando tanto quanto eu imaginava que eu ia gostar. Enfim, daí vamos falar sobre os audiobooks que eu ouvi, porque eu ouvi vários esse mês. O primeiro que eu terminei foi Daisy Jones and the Six. Meu Deus, metade desse vídeo é só o meu tripé caindo. Ele já caiu umas 4 vezes. Ele tá muito ruim. Eu comprei ele na Shopee e, meu Deus, foi a pior compra que eu fiz. Ele não tá durando 6 meses. Tá louco. Até mudou a iluminação aqui. Mas tá ótimo, tá perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Então, o primeiro audiobook que eu terminei no mês de maio, também na primeira semaninha, foi Daisy Jones and the Six. E que experiência! Eu amei a experiência de ter lido Daisy Jones. Eu acho assim que Taylor Jenkins Reid consegue nessas falsas autobiografias, nessas falsas biografias de pessoas famosas que realmente não existiram, ela consegue convencer a gente que essas pessoas são reais, que esses personagens são reais, que eles realmente existiram. E o audiobook é sensacional, ele tem um elenco completo. Ai, era lindo. Eu amei a história da Daisy. Eu acho assim que ela era uma personagem extremamente real, falha. Ela cometeu muitos erros e ela admite os erros. E é lindo ver tudo isso acontecendo. Eu acho assim, sinceramente, talvez eu tenha gostado mais de Daisy Jones do que Evelyn Hugo. Mas não sei. Dentre esses livros assim de pessoas famosas da Taylor Jenkins Reid, eu ainda não li Malibu Renasce. Eu acho que só, o resto são só romances, né? Dos outros romances eu já li todos, só falta daí o Malibu Rising. E ai, que experiência, eu quero muito. Eu já coloquei na fila de espera ali da Libby pra pegar o audiobook de Malibu Rising meio que logo. Tô bem animada. Então eu também ouvi um livro que é muito popular lá fora, muita gente tá falando, e que eu acho que tá vindo pro Brasil, eu ouvi alguma notícia em relação a isso, que é The House in the Cerulean Sea. E ai, fofíssimo, queridíssimo. Ele pra mim é uma mistura de Desventuras em Série com o Orfanato da Senhora Peregrine para as Crianças Peculiares. Porque assim, é uma história que vai falar muito sobre orfanatos de crianças peculiares, bem parecido com o orfanato da Senhora Peregrine. E daí, assim, esses são orfanatos que são regulados pelo governo, que eles existem mesmo, porque crianças com superpoderes existem mesmo. E basicamente são crianças que são excluídas da sociedade. Então, tipo assim, existe uma organização que meio que verifica como que elas estão sendo tratadas, se o orfanato deve continuar, se tá tudo correto, se elas estão, sabe, sendo cuidadas. É isso. E o nosso personagem principal, ele trabalha pra essa Câmara do Governo e ele avalia, né, os orfanatos, ele faz entrevistas com as crianças. Vou terminar o vídeo de pé, aqui. Tudo bem, tá tudo ótimo. E eu falo, assim, que tem uma mistura de Desventuras em Série, porque me lembrou muito a forma como o Lemony Snicket, ele descrevia as coisas, sabe? Nas histórias, assim, era uma escrita muito sarcástica, muito óbvia, muito, sabe? Ele é aquela escrita que você pode ler quando criança, é aquele livro assim que você lê quando criança, mas se você for adulto, você pega muito mais coisa. Então é muito interessante, dá um quentinho no coração, tem representatividade LGBT e eu amei. Outro audiobook que eu ouvi de um livro que é muito popular lá fora, Bunny. Meu Deus, que livro estranho, estranho. Ó, é assim, se eu tentar descrever esse livro, não sei. Vou falar da minha experiência. A minha experiência eu achei que esse livro misturava Meninas Malvadas, Heather, o filme, Garota Infernal, Scream Queens, bastante Scream Queens. E, sabe, é estranho. Talvez um pouco de American Horror Story Coven. Porque assim, você começa o livro, você começa acompanhando a Samantha. E a Samantha, você sabe que ela tá ali num programa, acho que de mestrado de literatura, numa escola super proeminente e tal.
E nesse mestrado ela tá passando assim por maus bocados, assim. Ela tá tendo bastante dificuldade de escrita, ela tá tendo bloqueio de escrita, e ela precisa escrever lá, tipo, o trabalho dela pra entregar. E ela participa de um workshop. Nesse workshop existem algumas meninas populares que elas fazem parte de uma panelinha. E ela é muito intrigada por essa panelinha, ela meio que odeia, mas ao mesmo tempo quer participar daquilo. E é muito estranho. A partir daí é piração. Piração total. E assim, muito legal, porque você percebe que eles são várias metáforas e analogias para esse processo de acadêmico, sabe? Tipo, de produção acadêmica, de entrar no ambiente acadêmico, que existem panelinhas, que são pessoas assim, que querem tirar seu sangue porque você é, sei lá, você, na verdade, ali não é um colega, você é um adversário, porque você é concorrente. Então, assim, existe muita... Eu pelo menos, vi isso, né? Uma análise muito interessante em comparação com esse processo, né? De academia, de muita puxação de saco e um puxar o tapete do outro e, sabe, só que de uma forma muito visceral, de uma forma muito fantasiosa. E assim, você fica toda hora achando, cara, que droga ela tá usando. Mas é incrível, é incrível. Donnie Darko, muito Donnie Darko. É estranho, incrível. Você não sabe o que tá acontecendo, e eu acho que isso é o que me vendeu esse livro. Daí, outro audiobook que eu ouvi, porque esse mês eu ouvi vários audiobooks, como vocês podem ver, foi People We Meet on Vacations. Ai, que gostoso. Emily Henry, eu sou apaixonada por ela. Incrível, autora maravilhosa. Eu, assim, sabe, tipo, aquele romancinho, assim, gostosinho. Você sabe desde o começo que eles vão ficar juntos, mas você não sabe por que eles não estão juntos ainda. Ai, é uma delícia! Basicamente, aqui a gente vai acompanhar a história de dois personagens, né, só que só sobre o ponto de vista da menina. Que eles, assim, eram mega amigos, eles ficaram amigos na faculdade. E eles têm uma amizade, assim, de 10 anos, assim. E eles, todo ano, iam viajar juntos. Ela tem um blog, assim, de viagens e tal. E eles iam viajar juntos. E eles eram mega amigos. E o que a gente sabe? Que eles não são mais tão amigos. E que eles vão viajar juntos de novo. E daí, a gente vai entendendo a história, a gente vai acompanhando a história atual, enquanto a gente vai acompanhando retroativamente todas as viagens que eles fizeram anteriormente. E é muito interessante, é muito legal. A gente sabe que alguma coisa aconteceu na viagem da Croácia, mas a gente não sabe o quê. Que foi a última viagem que eles fizeram juntos 2 anos antes. E foi a última vez que eles se falaram. Então, é muito legal a gente ir acompanhando desde quando eles eram pequenininhos na faculdade até a viagem da Croácia. Muito legal, muito, muito gostosinho de ler. Amei. Emily Henry, fantástica, como sempre. E por fim, o último audiobook que eu ouvi foi um audiobook de não ficção, que era Digital Minimalism, mas ele já tem a tradução dele, que é Minimalismo Digital. E assim, que experiência! Porque ele me fez repensar muito sobre o meu processo, assim, nas redes e tal. É um livro que fala sobre isso, ele basicamente fala sobre fazer um detox digital. E porque quanto faz mal a gente tá toda hora ligado nas redes e tal. E enquanto eu esperava esse aspecto do livro, eu não esperava, porque seria só a primeira metade. Eu não esperava a outra metade. Porque assim, ele faz uma análise muito interessante falando que a gente, nós seres humanos, a gente precisa de solitude. A gente precisa ficar sozinhos, a gente precisa conseguir parar e pensar no que a gente tá sentindo, pensar os nossos pensamentos, sabe? A gente precisa ficar sozinhos, isolados com os nossos próprios pensamentos. E a era digital não tá permitindo que a gente faça isso. A gente tá tendo a necessidade de sempre estar conectado e de sempre estar ali envolvido em alguma coisa, aprendendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, sempre tá se distraindo. E isso é um problema muito grande, porque faz com que a gente não preste atenção no que a gente tá passando, no que a gente tá sentindo. E, nossa, que reflexão maravilhosa. Eu amei. Tô, assim, repensando muitas coisas. Se eu pudesse, eu acho que eu parava. Se eu pudesse, assim, Instagram principalmente, eu acho que eu parava. E eu falo se eu pudesse porque psicólogo não tem muitos meios de divulgação, o Instagram é uma das formas legalizadas, então é meio complicado você não ter um Instagram profissional hoje em dia.
Mas, nossa, que insight, sabe? Foi muito importante pra mim. Eu até peguei o audiobook dele, peguei o e-book dele e agora quero grifar umas partes, eu quero anotar outras, porque eu sinto, assim, que eu aprendi muita coisa ali. Mas, gente, é isso. Eu li demais no mês de maio, eu li demais, eu tô chocada. Eu tô chocada. Porque, ó, se você parar pra pensar, foram uns... Ó, desde onde... Deixa eu fazer as contas, Se eu terminar Torturado e Outra Volta do Parafuso hoje, eu vou ter lido 10 livros. Que loucura! Fazia muito tempo que eu não lia tão bem. E eu acho, assim, que uma coisa que me ajudou bastante foi não ter mais livros de séries pra ler nesse momento. Porque eu acho que eu fiquei um pouco... sei lá, me deu uma ressaca literária bem grande ler todos os livros de Trono de Vidro de uma vez só. Foi uma experiência bem legal, mas eu acho que eu não faria isso de novo com outras séries. Mas foi muito bom, eu sinto que eu li bastante, eu tô bem feliz comigo mesmo. É isso, gente, me conta aqui embaixo o que vocês leram no mês de maio, como que foi o mês de leitura pra vocês. E não deixe de curtir, de me seguir e de me acompanhar nas redes, falando, né, de redes sociais. Mãe, né? Hipocrisia tá aí. Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.